Chegamos, Ale, com apito, sino de trem, estamos na favela do Moinho, Rádio Busão entrando nas ondas aqui da favela para trocar uma ideia com você hoje, agosto de 2023. Muito obrigado, Alessandra, mais uma que a gente vai desenrolar aqui hoje. Obrigado mesmo. E aí, Ale, seguinte, a Rádio Busão, né, tá fazendo esse rolê pela cidade de São Paulo. E a gente está conversando com muita gente, né? Já fizemos aí mais de 20 entrevistas, pelo menos umas 16, 17 entrevistas com artistas, né? Cantores, cantoras, artistas plásticos, né? E DJs. E aí no finalzinho a gente conversou bastante, né? Inclusive por uma chamada do Moinho para a questão dos 10 anos, né? Da derrubada do Muro da Vergonha aqui na favela. E isso foi importante porque acabou mudando o perfil, né, dos nossos entrevistados aqui para essas últimas, né, entrevistas da Rádio Busão. E aí hoje a gente bateu um papo com o Sérgio La Paloma lá na Casa Cultural Hip Hop do Jaçanã. A gente vai bater um papo com você e depois, né, fechar com um rapaz, o Admilson Navarro, que é lá de Francisco Morato. Então, nesse momento inicial, a gente pede para as pessoas se apresentarem e contarem, né, um pouquinho da sua história, né, de vida mesmo. Se você puder contar um pouquinho quem é a Alessandra Moja, hein? Meu nome é Alessandra Moja, tenho 39 anos. Eu moro na favela do Moinho há 30 anos. Estou na minha 4ª geração, sou mãe, filha e vó na favela do Moinho. Fui filha, agora eu sou mãe, fui mãe, agora eu sou vó na favela do Moinho, na 4ª geração. E a gente vem desenvolvendo uma luta desde sempre contra o poder público, contra as articulações do Estado. E a gente falando dos 10 anos da derrubada do muro, para as pessoas que não conhecem a história do muro, em 2011 pegou fogo na metade da comunidade, que veio abranger 600 famílias que perderam suas casas. E nesse meio tempo que pegou fogo, dia 22 de dezembro de 2011 e dia 20 de janeiro de 2012 eles construíram o muro. E aí esse muro era para ser um tapume só para derrubar os destroços do antigo prédio que existia no terreno. E aí construíram um muro em 2012. E desde 2012 esse muro vem no meio da comunidade, separando um lado do outro. E a gente vinha conversando na época do prefeito, que era o Haddad, conversando com o Haddad para a derrubada do muro, que o muro punha as pessoas em risco e tal. E aí, quando foi um dia, a gente falou, olha, já que a gente tem o laudo do Corpo de Bombeiro, a gente tem todos os aparatos legal, a gente derruba. E a gente começou a derrubar o muro. Demorou uns 10 dias para derrubar, mas a gente derrubou o muro. E assim, simbolicamente, por ser um ato que foi feito pela população, ficou muito marcado na história para as pessoas, porque eles falaram que iam gastar milhões para derrubar aquele muro e a gente derrubou ele em 10 dias com marreta e ponteiro. Foi o que a gente tinha. Que cada um tinha, derrubou o muro. Derrubou um pedacinho, mas derrubou. E aí a gente reorganizou o terreno, limpou, reorganizou. E hoje habita mais de 60 famílias dentro do terreno. A gente tem o Cine Moinho, no terreno também. A gente construiu um espaço público que chama o Cine Moinho, que a gente pensa em fazer um ponto de cultura logo mais. E fora as famílias que moram no terreno hoje. No total, a favela tem quantas famílias? Hoje, 1.300 famílias.
Quando vocês chegam aqui no Moinho, que ano é isso? Eu cheguei aqui em 97. Você veio do Boi, né? Lá na Cachoeirinha. Não, eu vim do Ceará. Direto? Do Ceará pra cá. Sua família estava no Boi Malhado? Não, eu nasci no Boi Malhado. Eu tenho uma história muito de luta contra os poderes públicos. A gente morou no Boi Malhado. A gente tinha uma casa financiada na época do Collor. Eu nasci, fui criada no Boi malhado. Que ano isso, mais ou menos? Eu nasci em 84. Em 94, na Copa de 94, a gente foi embora com a ilusão. Meu pai perdeu tudo na época do Collor, em 91. Eu lembro, eu era muito pequena, mas eu lembro, a gente tinha uma poupança, não era muito, mas era uma poupança bem... E a gente tinha uma casa financiada pelo banco, na época que eu entendia pouco como funcionava essa história de financiamento que o governo podia tomar. Você estava com uns 10, 11 anos de idade. Mais ou menos isso. Tinha uns 10 anos. E eu entendia pouco isso, que o banco podia tomar a casa e a gente ficar sem nada. E foi isso que aconteceu. A gente, na época do Collor, a gente ficou sem nada. E aí a gente foi morar na favela do Boi Malhado. A gente tinha nossa casa, a gente morava na Cachoeirinha, perto da favela do Boi Malhado. E aí na época do Collor a gente foi morar na favela do Boi Malhado. Daí então meu pai desiludiu da vida e a gente foi pro Ceará. Foi embora pro Ceará com 10 crianças. E aí chegou lá no Ceará, é mais difícil do que aqui, passamos muita necessidade. Do Ceará a gente ficou um tempo, ficou uns 6 meses no Ceará. Do Ceará a gente veio pra cá, pra São Paulo. Mas foram pro aluguel ou tava na casa de família? Casa de família. Viemos pra São Paulo, moramos no albergue do Belenzinho. Não sei se você conhece o albergue do Belenzinho. Não conheço. Fica embaixo do viaduto. A gente morou no albergue do Belenzinho, uma família inteira, família grande, que a nossa família é bem grande. Lá no albergue do Belenzinho, a gente conheceu uma pessoa que conhecia aqui, que trouxe a gente pra cá, falou que a gente não era pessoas para ficar naquele lugar, naquela situação. E aí, nesse momento, o moinho ele já tinha... Nesse momento já tinha um moinho aqui, era só embaixo do viaduto. A gente comprou... Alvenaria já tinha? Não. Era só madeira? Era só madeira embaixo do viaduto. E a gente comprou um barraco embaixo do viaduto. Meus irmãos eram tudo pequeno. E viemos morar aqui. E quando a gente veio morar aqui era muito lixo. O terreno que hoje são todos barracos era muito lixo. E aqui era a base de treinamento da polícia. A polícia fazia treinamento nos prédios, fazia treinamentos de bomba, treinamento de cachorro. Descer de rapel. Descer de rapel. E aí... Era área de treinamento, então, militar. Área militar totalmente. E como era conviver com isso, assim? Vocês Mano, morando aqui, eles entravam pelo outro portão lá Não, dos eles fundos. entravam pela frente. Pela frente mesmo. Tanto que aqui era desova de cadáver. Aí eu brincava no meio dos cadáveres. Chegou a presenciar. Muitos. Aqui era um matagal. E aí eles chegavam de noite com pessoas dentro do carro, atiravam nas pessoas dentro do carro e jogavam lá. Aqui tinha várias valas antigamente. A gente que aterrou o terreno inteiro. E aí quando foi em 99, a gente falou, a gente vai limpar. Aí a gente começou a limpar o terreno. A gente começou a limpar. A gente fez a primeira construção em 99, CPTM veio, tacou fogo. Diz que não foi, né? Mas a gente sabe que foi. Era aqui, ainda, na linha do... Era aqui, esse mesmo terreno. A gente construiu as primeiras casas de alvenaria, as primeiras casas de madeira. A CPTM veio e tacou fogo. Aí, em 2000... Nessa situação, esse primeiro tinha já 4 ou 5 barracos. Mas já só. foi um incêndio, já foi considerado um incêndio. Foi Teve incêndio. corpo de bombeiros e Teve, tudo mais. Mas não...
Não foi divulgado, né? Mas ficou o registro na Ficou. memória, né? Ficou. E aí, quando teve a desocupação do casarão, não sei se você conheceu o casarão, que fica na rua Barão de Piracicaba, Não conheci. Eu sei onde é o o casarão antigo agora. o casarão morava muita gente. E aí eles foram despejados. Quando despejou o casarão, eles desceram tudo para cá. A comunidade não dava suporte, porque era só embaixo do viaduto. O que, que a gente fez? Vamos juntar madeira. Uma noite a gente constrói 100 barracos. E aí a gente ajuntou muita madeira e construímos 100 barracos numa noite. 100 famílias. E aí eles não teve como fazer nada. E aí a gente começou a conseguir alguns tratores para limpar, para planar, porque era tudo resto de construção, tudo buraco, tudo vala. A gente conseguiu planar, a gente fez o campo, a gente fez vários espaços. Eu tive a oportunidade, né, de virar algumas colunas desses escombros com você. Sim, Tá filmado aqui a gente fazendo isso, né, nesse sim, no Moinho em Campo. moinho em campo, muito louco, né? Produção aí de 2014 que a gente teve Sim, juntos. da Bienal. Uma memória muito louca. Fica a dica aí, ó. O YouTube tirou do Tirou ar, a né? música, tirou. Por causa que é direitos autorais Direitos de música. autorais de música. Problema sério, mas temos registrado. E quando foi em 2003, aconteceu outra chacina aqui dentro. A polícia entrou, meu irmão tinha 15 anos, matou meu irmão atrás do prédio. Meu irmão e meu cunhado, o marido da minha irmã. Minha irmã ficou meio achapada depois disso. Em Ela- 2003. 2003. Ela tinha, na época, ela tinha 17 anos. Eu tinha 19 já. E, assim, era o namoradinho dela, que é o pai da filha mais velha dela. E a polícia arrastou os dois na linha do trem, torturou e matou os dois. O namorado dela tinha 17 anos, meu irmão tinha 15. E aí, daí então, eu acho que o meu sangue ferveu a partir desse momento. Um pouco mais. E daí então eu decidi. Até esse momento você era uma moradora, tinha as ações, né, coletivistas. Normal, a mas gente fazia as ações coletivas. não era junto, uma militância ainda. Não uma militância forte. Hoje eu vejo que a terra tem sangue. E é o meu sangue. Entendeu? Hoje a terra tem sangue e é o meu sangue. A gente está aqui porque a terra tem sangue. E é o meu sangue. E é isso que hoje eu acredito que as pessoas não estão por acaso. Entendeu? E para mim se tornou uma coisa muito forte de estar em comunidade. E conscientizar as pessoas para não acontecer mais uma vez, mais um Renato, mais um Leandro, mais um Lucas, mais um, para não ser mais um. Não é só mais um, é um. Você citou o Leandro, né? A gente registrou, né? O Caio estava aqui no dia da Caio Castor. Salve Caio Castor, mais uma vez. Citação aí do parceiro no rolê. A gente sempre lembra também das imagens, né? Que ele cria essa memória também pelo audiovisual na cidade. E ele estava no dia que o Leandro foi assassinado, né? Ele registrou essa situação Registrou toda. toda a situação da polícia pôr ele dentro de um barraco, torturar, a polícia abaixar o helicóptero em cima do barraco para ninguém escutar os tiros, a situação de tirar o corpo dele enrolado numa manta e depois dizer que não é o corpo, isso tudo registrado e o caso dele foi arquivado. E esse Esse arquivamento ano- foi esse ano, né? Esse ano eu tive a notícia que o caso dele foi arquivado. É que nem a morte do meu irmão também não foi investigada. Porque diz que ele estava roubando. O que ia roubar na linha do trem, atrás de uma favela?
Infelizmente isso continua acontecendo, né, Ale? Não só aqui, em todos os lugares. A gente tem que. Eu acho que a maior arma que a gente tem é a boca e falar. O que a gente pensa, o que a gente sente, que não é só mais um, que é uma pessoa que foi tirada de alguém. Que essa pessoa tinha mãe, tinha irmã, tinha filho, tinha sobrinho, tinha alguém que estava ali por ela. Seu irmão, né, e o amigo com 17 anos. E o Leandro, ele também tinha o quê? 17, 18 anos? O Leandro tinha 19 quando 19. foi Mas assassinado. também um Um jovem. começando a vida. Um jovem começando a vida que morreu na mão do Estado. Não digo na mão da polícia. Hoje eu entendo que não é na mão da polícia, é na mão do Estado. E Ale, esse mesmo estado, né, que marca presença permanente na favela com seu braço armado, como que ele responde hoje, né, depois de 10 anos da derrubada do muro, né, a reocupação daquela área da favela que vem sendo sempre, né, disputada pelo capital imobiliário e, né, pelos serviços aí que o Estado presta para esse capital imobiliário. Depois do Haddad e da sequência que a gente vive, né, de como hoje o nosso amigo Sérgio La Paloma estava, né, dizendo, ele não vamos nem chamar de governo. O que é só desgoverno, um atrás do outro. Como que está hoje a luta do Moinho com relação, né, à sua autonomia local e a garantia Eu acho fundiária de estar aqui? que a questão fundiária melhorou um pouco, que a gente conseguiu agora, recentemente, de 2022 para 2023, que foi as novas instalações de água encanada para as pessoas e esgoto. Foi uma luta grande, mas a gente conseguiu. Uma luta de 30 anos sem saneamento básico e a gente conseguiu fazer acontecer. Que os registros chegassem, que a gente ainda tem uma luta pela frente, que é da regularização dos CEPs, da regularização das contas de água das tarifas que está vindo muito altas, das regularização dos nomes das pessoas, porque eu fiz até uma denúncia, porque veio o nome Chacota nas contas. Qual o nome? Chacota. Escrito Chacota. Não, o nome não foi Chacota. Veio Giannini Velha. Mas isso para todas as contas? Não, numa conta de uma pessoa. Veio escrito Giannini Velha. E aí eu fiz uma denúncia na Sabesp falando, olha, isso é chacota. Vocês estão fazendo chacota com as pessoas? Se a pessoa é velha, é nova, se é preta, se é branca, vocês não podem fazer isso. Na hora do registro, então, da instalação do na hora do cadastro. Água, eles... Na hora do cadastro. Eu acho que colocou isso e aí ficou isso. Que desrespeito. Desrespeito. E aí eu liguei lá na Sabesp, bem doce, e falei pra eles, eu vou abrir um processo contra a pessoa que fez. Porque não se trata assim as pessoas. Não interessa se ela é velha, se ela é nova, se ela é preta, se ela é branca. É o nome dela. Que loucura, Ale. Ô, Ale, e fora, né, essa batalha diária pelo saneamento básico e todos né, as garantias mínimas mesmo que dão a dignidade, né, da moradia e tudo mais, vocês estão, né, construindo, né, a cada período de luta, vocês constroem um espaço cultural na favela, né? Já desde quando eu cheguei aqui em 2013, né, 2012, 2013, eu observei a construção do Vermelhão, né, o Parque Vermelhão, tinha casa pública e tudo mais. Em seguida, o campo é reconstruído, porque na verdade já existia, né, e ele é reconstruído com as qualidades, né, que um campo precisa ter mesmo. Sim. Dentro de uma comunidade. Vem, né, o galpão de música e tem uma
cena do funk muito forte na favela, né, que inclusive dialogou com a cidade de São Paulo e também com outras cidades do estado de São Paulo, né? Eu lembro de virem Vários. MCs de tudo quanto é De canto do quanto... estado e tal. E por fim, você até citou no início, né, o Cine Moinho, né? Como que tá esse... O Moinho já se transformou num polo cultural, né, do gueto dentro do, do centro da cidade, no coração de São Paulo? Eu acho que ainda está andando, engatinhando para se tornar um centro cultural. Porque assim, a gente teve 4 anos de Bolsonaro que não teve investimento nenhum na cultura. E eu, assim, eu estive presa 3 anos, que eu fiquei reclusa. E nesse meio termo, quem ficou tomando conta foi minha filha. E assim, ela ficou bem desnorteada, porque eu deixei ela meio sem chão pelas minhas atitudes que eu decidi me apresentar. E aí eu não. Eu falei que a decisão era minha, individual de qualquer pessoa. E aí eu me apresentei, e aí ela ficou meio sem chão do que estava acontecendo. E aí, os 3 anos que eu fiquei, ela ficou meio sem chão. E aí, depois que eu saí, quem estava no poder era o Bolsonaro, e 4 anos de Bolsonaro, 4 anos sem cultura, sem investimento nenhum. Uma pandemia para... E uma pandemia na frente. A gente não conseguiu arrecadar recurso nenhum para investimento no Cine Moinho. A gente conseguiu trocar o telhado por algumas bases de doação que estava precisando. A gente conseguiu fazer algumas coisas, mas sem investimento nenhum. Que o cinema, ele não é simplesmente um espaço de encontro para fruição estética, né, para assistir um filme e tal. Eu vi muitas ações acontecendo dentro desse espaço de formação política. E, inclusive, durante a pandemia, a gente filmou. A gente né, fez várias ações na pandemia. A gente fez entrega de cesta básica, fez entrega de produto de higiene, entrega de álcool gel, entrega de máscara, A gente fez várias ações, fora as ações do posto, que acontece ainda a cada 2 meses. Isso é uma rotina que eu fiz com a diretora do posto aqui, que a cada 2 meses eles têm que estar dentro da comunidade, fazendo um atendimento para a população. Que aqui já virou uma cidade. É uma cidade dentro da cidade, porque se são 1.300 famílias, vamos supor que cada um tenha 3 ou 4 filhos, já são 6.000 pessoas numa cidade. Uma cidade pequena. E a favela continua com uma única entrada e saída? Uma única entrada, uma única saída. O problema continua, né? Do risco de um outro incêndio. Continua. Com a reocupação da outra área, a entrada que tem na outra ponta, ela não já resolveria essa problemática? Resolveria. Mas lá eles fizeram agora uma oficina de trem. E ocuparam a parte dessa entrada também. Sim. É estratégico, né? Estratégico, a gente sabe. Hoje, qual seria, né, se é que vocês estão pensando nisso, qual seria a solução, né, de mobilidade? De mobilidade fora da linha do trem? Eu acho que uma passarela, subindo pela viaduto Orlando Murgel. E já existe esse projeto, puxado pela comunidade e tal? A gente pensa entre associação, a gente estava pensando em algumas estratégias, tanto que aqui tem várias saídas. Se a gente pensar, a gente tem a saída para a rua Dino Bueno, que dá para fazer uma saída também, via férrea também. Dá para sair pela Nótima, que é a saída também. Tem essa saída aqui. Se abrir a Dino Bueno, fica 2 saídas, porque fica na frente do Cine Moinho, a saída para Dino. Verdade. E vocês têm, né, aqui dentro da favela do Moinho, várias, né, parcerias antigas e que acompanham essa história de perto, né? Por exemplo, o escritório modelo da PUC, né?
Tá desde 2005 aqui. 2005. Como que é, né? Existe uma retaguarda só jurídica ou também em outras frentes? Hoje, o escritório modelo é uma militância com a gente em todas as áreas. Até na área mesmo do poder público, do braço armado do Estado, o escritório modelo está agindo nessas fases com a OVP, entendeu? Mas o escritório modelo já foi muito recluso daqui. Tanto que as ações que a gente fez em 2011, 2012, 2013, eles não participaram de nenhuma, nem sabiam. Tanto que a Reocupada, o Muro da Vergonha que a gente derrubou, as conversas com o prefeito que a gente foi, as manifestações que a gente foi, eles não participaram de nenhuma. Ainda bem que foi tudo filmado, existem vários, todos esses existem. Esses vários, capítulos, né, dessa luta, dessa eles história. Estão transformados e, assim, em filmes. Hoje o escritório modelo está mais ativo. É questão da luta mesmo e saber da luta, do que está acontecendo. Olha, está acontecendo isso. Olha, o governador quer fazer isso, a gente precisa fazer alguma ação. Não. E assim, hoje ele está mais ativo, as pessoas que estão lá têm mais conversa que a gente. Ô Ale, e a gente está chegando aí, né, perto de um evento, né, não só de comemoração, mas de renovação, né, da luta e que tem a ver com os 10 anos de derrubada do muro. E eu estou puxando, né, essa ideia das parcerias e tudo mais, porque a gente sabe que o Moinho, né, tem uma facilidade e uma capacidade imensa, né, de articulação na cidade. E mais uma vez, né, vem esse chamado, né, para que todos os grupos da cidade e as pessoas que acompanham essa luta, né, e sabem a importância de se que posicionar. venham conhecer a história do Moinho, a história do muro. E como que vai ser esse evento, né? Talvez o nosso programa ele saia até depois do evento, mas não tem problema, né? Vamos falar um pouquinho do que então a gente pensou no vídeo, a gente pensou em algumas falas, a gente pensou em soltar o microfone aberto para quem tiver perguntas e respostas. O que é o muro, como que aconteceu. A gente vai fazer pintar camisetas. Eu acho que o Padre Júlio vem. Tem algumas pessoas que vêm que ainda não confirmou. E gente pedrada, né? Tem gente pedrada, mas não confirmou ainda. Ficou de dar a data ainda. É isso aí, né? Tem os meninos da Quebrada também, que vai colar, os meninos do trap. Aqui mesmo, do Moinho? Sim, a gente tem uns 3 estúdios aqui dos meninos. Ó, que demais. Mano. E aí eu convidei os meninos que cantam trap pra colar, pra dar uma letra. Qual que é o nome deles? Já vamos citar eles aí. É o Guina. Um é o Guina, o outro é o Gabriel. Que eu convidei pra ir. Eles cantam uns trap. Da hora, a gente teve vários momentos aqui, né, que foram feitos trampos audiovisuais e tal. A gente teve a trilha sonora original, né? Sim. Com a rapaziada daqui mesmo, moradores e tudo mais. Quase todos os filmes, eles, né? Eles estão. Tem essas narrativas. Os meninos que cresceu com a gente. Exato. Hoje os meninos têm 20 anos. E você falou da sua família, né, Ale? A Yasmin, eu sei, né? Ela, o André, o Dedé, né? Como a gente chama ele. Eles já estão bem ligados no rolê cultural, né? Então, a Yasmin e o Dedé é um caso sério, que ele se conheceu no projeto. No projeto que a gente fez na Casa Pública. O primeiro projeto de 2013 foi quando eles se conheceram. Caso sério mesmo, né? Virou família. Virou família, nasceu 2 crianças. Foram seus primeiros netos? Meus primeiros netos. Que demais, hein? Que demais.
Tudo isso ali a partir de 2014, então. 2013? Foi 2013. 2014... 2014 foi o campo. É verdade, é verdade. 2014 ele já tava se pegando e eu não sabia. 2013, um ano que foi importante, né? Antes das Sim. jornadas de junho de 2013, o Moinho já estava numa jornada de lutas. Já estava numa jornada de luta desde 2011 que pegou fogo. Fala um pouquinho sobre isso, Ale, né? Porque aqui no Moinho a gente sentia já um pouco a temperatura que, né, foi criando ali junho de 2013. E era muito comum, né? Inclusive a bateria do MPL tá aqui dentro e tal. E depois a gente vê o MPL como, né, um movimento autônomo e protagonizando aquele crescimento mesmo. Aquela massa, né? Foi muito louco isso, Foi né? muito louco. A gente acompanhou, porque o MPL, basicamente, a gente se tornou parceiros do MPL porque a gente estava na região central. E aí o ponto de encontro deles era mais o Moinho, vamos tomar uma serva no Moinho. E aí começou aquele movimento em 2013, e aí já juntou a luta do Moinho com o MPL, vamos junto. E aí deu uma força bem grande pro Moinho também, através do MPL, pela luta que já estava junto, falando da tarifa, e o Moinho já estava em base que ia sair, que o governo queria, o terreno. E aí começou uma jornada bem grande através também do MPL, que foi outro parceiro. E é justamente nesse momento que a história do muro também ela tá se desenhando. Tá se desenhando. Né? Tá se desenhando à base disso. Quando que é a primeira conversa sobre a derrubada do muro naquele ano de 2013? Você lembra? 2013. Acho que foi em agosto de 2013. A gente teve uma reunião com o prefeito. Em agosto de 2013, a gente teve a primeira reunião com o prefeito para falar sobre a derrubada do muro. Eu sou bombeira civil, eu fiz o curso de bombeira civil. E aí eu fui no Corpo de Bombeiro e pedi o laudo do Corpo de Bombeiro para dizer para as famílias, olha, o que acontece se pegar fogo ali? Tem 2 muros, um muro de cada lado, um muro no meio. As pessoas morrem queimadas. E aí a gente pegou todos esses laudos, levamos pro prefeito, olha, ele fala isso. Não é eu que estou falando, não é ninguém desentendido, é o bombeiro está falando isso, ó. Se pegar fogo hoje, morre todo mundo queimado. E aí, o que você vai fazer? Ah, a gente vai derrubar. Ele disse assim, a gente vai derrubar amanhã. Amanhã, isso, passou o mês. Era uma sexta-feira, eu lembro disso, eu tava lá. Ele falou, se hoje não fosse sexta, seria amanhã. Isso a gente tem gravado. Passou um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, a gente falou, você não derruba? Pois a gente derruba. E a gente derrubou o muro. A gente começou a derrubar. Isso foi no começo de agosto. Dia 14, dia 15, a gente derrubou o muro. Porque ele falou, se não fosse sexta, amanhã derrubaria. Então, segunda a gente começa. Esperou. Segunda, terça, esperamos 15 dias. E depois disso, ele não atendeu mais a gente. A gente falou, então a gente derruba. E aí a gente começou a derrubar o muro. E aí, depois da derrubada, veio polícia, veio os secretários dele, veio um monte de gente que falar que não podia fazer aquilo. Falei, não, se não pode, o prefeito falou que ia derrubar no outro dia, não derrubou, e aí? O que a gente faz? A gente morre aqui? E aí a gente derrubou, começou a limpeza do terreno que tava. Eles deixaram um monte de terra, um monte de pedra já pra gente não reocupar o terreno, e a gente reocupou o terreno, limpou. Que luta, hein? Foi uma luta bem grande. E bonita, foi bonita. Juntos. Eu acho que a grande luta não é você sozinho, você saber que tem várias pessoas que estão juntos. E eu digo isso porque eu tive a oportunidade de filmar esses momentos e ver as pessoas
Juntas. Limpando com as próprias mãos, em Juntas. grupo, Juntos. né? Fazendo... Não é a Alessandra está limpando, não. A comunidade está limpando para ela. Juntos. Não é uma luta da Alessandra, é uma luta da comunidade. E hoje são 600 famílias só nessa área reocupada, né? Só na área reocupada. E um cinema. E um cinema. Fala um pouquinho mais desse cinema pra gente. Quando que ele surge? Então, ele vem dentro de... O cinema surgiu de um projeto que a gente fez na Casa Pública de audiovisual, que justamente com o Flavião. Que a gente conheceu o audiovisual e a gente passava alguns filmes para as crianças no Vermelhão. E aí, quando chovia, as crianças não tinham onde assistir, ficava cobrando, tia, não vai ter cinema hoje. E aí, muitas vezes, estava muito frio, eles pegavam uma coberta e ficavam assim, enrolando para assistir o filme. E a gente pensou, dali nasceu, de fazer um espaço que ele se sentisse confortável. E tinha espaço para isso, né? Porque Tinha era o espaço. momento que tava... E era o momento que estava reocupando o terreno. A gente falou, vamos fazer um cinema. Mano, o cinema gasta muito. O que a gente vai fazer? E aí tinha 7 moleques e meninas. 7 meninas e A turminha tava 7 com 15, adolescentes. 16 anos, né? Só eu de adulto. Vamos fazer um cinema. E aí a gente pensou, vamos fazer um cinema. Como? Vamos fazer um projeto. E aí a gente fez o projeto do Cine Moinho, escrevemos. A gente fez em forma de reforma. Só que a gente construiu tudo. A gente construiu do zero, do chão, do primeiro tijolo ao último. Eu lembro de... Vocês estavam escrevendo o projeto e já tinham as bases do... Foi uma reforma mesmo, porque as bases vocês tinham o alicerce todo. A gente fez todo o alicerce primeiro para tirar foto, a gente teve que fazer o alicerce. Exato. A gente teve que fazer todo o alicerce para tirar foto, para mandar pro Vai. E a gente fez todo o alicerce para mandar as primeiras fotos, para falar que era uma base de reforma, que lá era um barracão que a gente usava e tal. E aí o Vai aprovou o nosso projeto e a gente pegou até um cara legal, que é o Thales. O primeiro que a gente pegou foi o William. Primeiro foi o William, legal pra caramba A gente também. pegou o William e aí ele meio que nos ajudou em várias frases pra gente era trocar. O primeiro, né? Primeiro Vai que a gente fez, a gente nem... Ele nos ajudou bastante em terminar de escrever esse projeto e mudar algumas falas, trocar algumas formas. E aí a gente terminou embaixo. O segundo projeto a gente fez para construir em cima a sala de cinema. Aí as crianças piraram. Porque aí eles queriam uma sala de cinema e uma sala de informática, de jogos. Né? E aí as crianças piraram. Aí nós fizemos outro projeto, fomos aprovados no Vai de novo. Pegamos um técnico, o Thales. Na época do Thales, acabei indo presa. E aí o projeto ficou na mão da Yasmin, só que eu tinha deixado quase tudo pronto. E ela super jovem, segurou o projeto. E a gente estava terminando o projeto, estava quase no final do projeto, que eu fui em 2018, no final de 2018, o projeto terminava em 2019. E a gente estava finalizando o projeto, e aí aconteceu isso. Tinha que fazer a prestação de contas. Yasmin segurou um rojão. E aí, quando eu vim, eu mandei mensagem pro Thales, expliquei, falei, olha, Thales, aconteceu, as coisas acontecem na nossa vida. Ele falou, fica tranquila, Alessandra. O que eu tenho que fazer? Eu posso ajudar a Yasmin. Eu pego as notas e ajudo a Yasmin. Eu falei, as notas tá tudo lá. E aí, a gente conseguiu fazer a parte de cima, que a gente fez uma sala de cinema e fizemos a parte de informática. E deixamos embaixo pro espaço da capoeira, fizemos 2 banheiros, fizemos uma mini cozinha. Ficou
bem show mesmo, do jeito que eles pensaram. Que demais, Ale, que demais. E fica aí esse toque, né, para todos os grupos e coletivos realizadores da cidade. Existe esse espaço de exibição, né, dentro aqui da favela do Moinho, e é fazer contato, né? Sim. E por falar nisso, Ale, para fazer contato, né, com o Cine Moinho, para fazer contato aí de repente, saber como que tá essa produção musical aí da molecada, eu não sei se eles com os estúdios, se são home studios e para uma produção mais caseira, ou se eles também estão gravando. Não, o Leandré, ele tá gravando. Tá trabalhando tá mesmo, trabalhando né? mesmo. Então, a câmera do Cine Moinho, que a gente pegou, a primeira, a gente doou para eles. Demais, então. Doou pros moleques. Tem os meios de produção. Falei, e estão criando. como a gente não tá utilizando agora, a gente doa para vocês, deixa rodar na mão da galera, que a gente não está utilizando. Se a gente precisar, a gente usa. Vocês podem fazer algum rolê pra gente, mas vocês podem usar. E agora eles estão fazendo produção. Estão filmando, Leandrelli editando. tá fazendo. Leandrelli. O ciclo completinho. Leandrelli. E aí exibe aqui também? Leandrelli. Tá. Leandrelli tá com vídeos. Tem que ver os vídeos. Tá com um videoclipe, Leandrelli tá fazendo. E Pegou firme. Tá pegou rolando firme. exibição aqui dessa produção local também tá indo pra tela. Sim, Então, tá indo. show de bola. Então é isso aí pra conversar com vocês, assim, qual que é o contato? Eu acho que é legal colar e conhecer, entendeu? Chegar, conhecer. Conhecer o cinema, conhecer os espaços. Conhecer, porque eu acho assim, a gente tem que ver o que a comunidade quer, não a gente trazer pronto. O que precisa. E sentir mesmo o que está precisando. Não trazer pronto. Colar. Eu acho que é bem colar. Chega, troca uma ideia. Quem é a Alessandra? Todo mundo me conhece. Vamos trocar uma ideia? Vamos trocar uma ideia. Vamos ver. Vamos pensar alguma coisa junto? Vamos pensar. Muito louco, né, Ale? E isso é muito comum no Moinho mesmo, Sim. né? As coisas acontecem olho Trocar no olho, ideia. trocando ideia. Eu não sou muito de telefone, de rede social. Eu sou mais trocar ideia. Chegar e trocar ideia. Vamos desenrolar junto. Vamos pensar alguma coisa junto. Tem um Instagram da Favela do Tem. Moinho. Não era o Moinho Vivo mesmo? Não tá ativo? Não, o Facebook. O Facebook é Moinho Facebook. Vivo. Então, esse é o Facebook. Facebook. Moinho Vivo já é uma Facebook. forma de contato, Isso. né? E o Instagram agora, quem administra é o Leandrelli. Legal, então, e é Moinho Vivo também? facebook.com Moinho Vivo. Legal, legal. No Instagram. E Ale, se você, né, sei lá, tiver mais alguma coisa que você acha importante que eu não trouxe nessa conversa e quiser dizer ela, né, não sei se você tinha pensado em alguma coisa antes, Não. assim, pô, isso é importante falar. E se eu não puxei, esse é o momento para você mandar o recado. Eu acho que só assim, como a gente está no centro de São Paulo, todas as lutas fortalecer a gente e a gente fortalecer todas as lutas, entendeu? Porque a nossa luta de ser pobre é uma só. Em qualquer lugar, no centro, na periferia, em qualquer lugar. E fortalecer todas as lutas. Isso aí, Ale, eu trouxe aqui para você, ó, né, 2 registros aí antigos que você tinha me pedido já outro dia, né? O Em Campo e aqui o Moinho de Imagens, que a gente reúne também aquele documentário, o Moinho 14, o Muro da Vergonha e tudo mais, né? Algumas documentações feitas aqui na favela e que é importante você ter. A gente tem aqui também, né, que a gente tem entregado para os nossos convidados e convidadas alguns presentinhos. Pode ir colocando do lado esses caras aí. É mais para, né, para registro mesmo. Essa aqui é uma canequinha também da Rádio Busão que a gente traz para você. E uma camiseta, né, do nosso projeto. Eu vou deixar aqui do lado. Tá Sim. tudo aqui, ó. Mais para só registrar isso. E Ale, a gente chegando mais pro finalzinho das nossas conversas, a gente sempre pede para os nossos convidados e convidadas, né, deixarem uma mensagem e nós temos a curiosidade, né, de saber de cada um. Quando você olha pela janela do busão, o que você vê?
Eu vejo minha casa, minha família, o meu povo. Eu vejo o que eu acho de bom nas pessoas. É isso que eu vejo. Na janela do busão. É o que eu imagino. Show de bola, Ale. Ale, já demos aí alguns minutinhos, né, da nossa conversa e tal. Mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Não, muito obrigada. Agradeço a rádio, agradeço os meninos. Muito obrigada, Flávio. É isso aí, é isso aí. Então, Rogério Pichotti nas câmeras, Diego FF Soares no áudio, Flávio Gordo na voz. Mais uma entrevista realizada, dessa vez com Alessandra Moja, Favela do Moinho, Barra Funda, São Paulo, agosto de 2023. Segue nós no Insta, tamo lá no Insta, tamo no YouTube. Todas as entrevistas gravadas, elas sobem completas no YouTube, tem uma chamadinha no Instagram e ali você acompanha toda a produção da Rádio Busão, veículo de comunicação periférica no ar. Valeu, Ale. Falou. Obrigadão.